Graça e paz, queridos. Como eu prometi, eu vou falar um pouquinho a respeito do batismo. E eu quero dar início falando a respeito do primeiro passo. O que seria o primeiro passo? Seria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Lá em Romanos 10, 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, esse é o primeiro passo. Nós aceitamos Jesus e agora o que nós vamos fazer? A gente vai seguir os mandamentos, os preceitos do Senhor. E a palavra de Deus diz que é para nós nos batizarmos. E eu quero falar a respeito do batismo das águas, que é um ato que uma pessoa está declarando publicamente a sua fé em Jesus. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão declarar que vocês aceitaram Jesus e vocês estão publicamente dizendo quem vocês são a partir de agora, indicando que vocês vão estar obedientes à vontade de Deus durante toda a vida de vocês. Amém? E a respeito de submergir e emergir nas águas, o que seria isso? A submergir seria cobrir-se de água, juntar-se. Quando você mergulha e você cobre todo o seu corpo, você está submergindo. E o que seria emergir? Emergir é trazer ou vir à tona, quando você retorna, você sobe, você está emergindo. Então, esse ato do batismo nada mais é que a submersão, simbolizando a morte e sepultamento de Jesus. E quando você emerge, quando você vem à tona, quando você sai das águas, está relacionado com a ressurreição, simbolizando publicamente que o velho homem já morreu. Mas depois que você sai das águas, que você sobe, você está dizendo que você recebeu o poder de Deus para viver uma vida renovada. Na verdade, você está ressurgindo com Cristo. E aí eu vou ler lá em Colossenses 2:12, que vamos nos embasar na palavra, que diz assim: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí a palavra de Deus está dizendo que esse simbolismo, esse batismo é o quê? Fomos sepultados para o mundo, mas mediante a nossa fé no poder de Deus, fomos ressuscitados com ele, com Jesus. Amém? E eu queria dar continuidade falando o que significa o batismo. Eu vou falar a respeito de arrependimento. Nada mais é que a gente está se arrependendo de todos os nossos pecados. E aí a gente vai ter um pouquinho mais de explicação que está lá em Mateus 3:11. Deixa eu abrir aqui. Mateus 3:11. Para a gente ler e acompanhar a respeito do arrependimento. Vamos lá. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Aqui, João Batista está dando testemunho dizendo que vai vir com certeza uma pessoa mais poderosa, que seria Jesus, e vai falar também a respeito do batismo no Espírito Santo. Ele foi pregando o batismo do arrependimento para todos aqueles que crescem na palavra que ele estava pregando, fossem batizados. E aí eu vou ler mais uma passagem que está em Lucas 3:3, que diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Então, o que João Batista fez? Ele foi pregando, dizendo que viria um muito mais poderoso do que ele, falando sobre Jesus e pedindo que as pessoas pudessem se arrepender, que havia um tempo de arrependimento. E quando as pessoas aceitaram essa palavra, todos eles eram batizados. Se a gente for ler aqui, dar continuidade, eu não quero me aprofundar nisso, mas se a gente for ler as escrituras, vem dizendo que as pessoas iam crendo, iam se batizando, até chegar no batismo de Jesus. A gente também vai ler um pouquinho sobre o batismo de Jesus, que Jesus foi batizado. Amém? Uma outra coisa que o batismo significa é dar testemunho da morte e ressurreição de Jesus. Em Romanos 6,
3, eu vou abrir lá, Romanos 6, 3. Romanos 6, 3 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, aqui está dizendo que nós fomos sepultados com ele no batismo, na morte. Mas, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós vamos ter uma nova vida com ele. E 2 Coríntios 5,17 está dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Uma nova vida, um novo trajeto de vida para nós, depois que aceitamos Jesus, depois que cumprimos todos os mandamentos. Vamos viver em novidade de vida. A Bíblia nos garante que quando a gente tem o simbolismo do batismo, a gente morre com ele, mas a gente ressuscita quando a gente sai das águas. E, queridos, há um poder sobre isso. Amém? Aleluia. E eu queria falar um pouquinho que esse batismo não é algo opcional, é um mandamento deixado por Jesus. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador deve tomar essa decisão de ser batizado nas águas. A palavra de Deus em Mateus 28, 18, eu vou ler lá, que fala quando Jesus está dizendo que é para os discípulos ir e batizar. Vamos ler. Mateus 28, 18. Diz assim: a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, aqui Jesus está dizendo o quê? Vão por todas as nações, vão fazer o ID, vão ensinar, vão batizar. Então, é uma ordenança para nós. Nós vamos seguir as ordens de Jesus. E todos nós vamos descer as águas, vamos simbolizar para o mundo, dizendo quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Marcos 16 vai falar mais um pouquinho. Eu estou lendo bastante versículo, queridos, para poder a gente se embasar na palavra e não ficar nenhuma dúvida a respeito do batismo. Em Marcos 16, 15, vai falar assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Glória a Deus que nós cremos na palavra que foi anunciada para nós, e glória a Deus que nós estamos aqui cumprindo os mandamentos dele, e vamos sim ser batizados, todos nós. Eu já fui batizada e foi o melhor dia da minha vida. Foi algo extraordinário, não só pessoalmente, fisicamente, mas como no mundo espiritual também. Eu queria que vocês atentassem a respeito do espiritual, porque nós estamos seguindo um mandamento, então parece que não está acontecendo nada, parece que você só mergulhou na piscina, mas há algo poderoso, há um poder sobre isso, há um poder na obediência. E aqui a Bíblia vem falando que quem crê será batizado, e nós já cremos, então não há impedimento. Amém? Glória a Deus por isso. Agora eu vou ler a respeito do batismo de Jesus, que está em Marcos 1, no versículo 4. Olha, foi lindo de ver que Jesus se batizou também, o nosso maior exemplo. Marcos 1, 4. Eu vou ler um pouquinho até o versículo
11, para a gente entender o contexto aqui. Diz assim no versículo 4: Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. No 7, e pregando, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desar-te-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aí vem o 9 dizendo sobre o batismo de Jesus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Então aqui João batizou Jesus. No 10 diz assim: Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Imagina essa emoção que não deve ter sido para João, batizar Jesus e ainda vindo essa voz, a voz de Deus, dizendo como meu filho amado, ele estava feliz por causa dessa ordenança. Jesus também se batizou, então isso é um exemplo para nós, como cristãos hoje. Nós devemos nos batizar. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Qual é o impedimento do batismo? O que a Bíblia fala sobre a respeito do impedimento? Existe algum impedimento para se batizar? E eu vou ler para vocês uma passagem que está em Atos, que não vai haver impedimento. Amém? Eu creio que todos nós vamos estar no dia com vocês aqui no dia 20 na minha casa e a gente vai descer as águas e a gente vai fazer uma grande festa, porque não vai haver impedimento para vocês. Eu vou ler em Atos 8, 26. Aleluia. Atos 8, 26 vai dizer... É um texto um pouquinho grande, fala sobre Filipe e Eunuco, uma passagem muito conhecida, vocês já devem ter lido, mas que é de grande valia para nós, porque a gente vai ver que não vai haver impedimento. E aí vocês tenham paciência, porque o texto é um pouquinho grande, o vídeo também está ficando grande, mas amém, vamos chegar em um bom lugar. Em Atos 8, 26 diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir-se e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Só que tem mais um pedacinho aqui. No 36 diz assim: Seguindo eles, caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, olha a água aí, disse o eunuco:
Eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondendo: é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram às águas e Filipe batizou o eunuco. Olha, existe impedimento? Não. Ele só precisou de quê? De entender o que tinha acontecido com Jesus, quem era essa pessoa que tinha sido levada como matador, um cordeiro mudo perante seu tosqueador. E aí Filipe foi explicar as escrituras e anunciou quem era Jesus. E quando ele teve o entendimento, ele mesmo perguntou: eis aqui a água, que me impede de que eu seja batizado? E aí rapidamente Filipe falou o quê? Não há impedimento, somente se crê de todo o seu coração. E aí eles pararam o carro naquele momento e ele foi batizado. Então, a resposta é: não há impedimento para o batismo, somente crê. Se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. E eu creio que no dia 20, não só vocês que estão nesse grupo, mas eu creio que o Senhor ainda vai enviar mais pessoas, porque Ele é fiel e a gente tem pregado a palavra, a gente tem anunciado quem é Jesus, e eu creio que não vai haver dúvida, não vai haver impedimento, e que no nome de Jesus todos nós estaremos aqui fazendo uma grande festa, não só no natural, mas eu creio que no espiritual o Senhor vai estar muito feliz, vai estar vendo que vocês tomaram a melhor decisão, que vocês estão cumprindo o mandamento que Ele deixou, sendo batizado. Eu queria deixar um bom dia, graça e paz para vocês. Ficam com Deus.